Boa noite, canal do YouTube História de Santa Cruz, do professor Sivaldo Souza, hoje dia 21 de abril de 2025, feriado nacional, dia da Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira. O pessoal na escola fala, dia de Tiradentes. Quando o aluno sabe quem foi Tiradentes, tudo bem, o pior é quando, que feriado é Tiradentes, quem foi Tiradentes? Não sabe. A apresentação desta segunda-feira desse feriadão, vou falar sobre Langsdorff em Santa Cruz. Langsdorff em Santa Cruz. Neste slide de apresentação, eu coloquei, além do nosso brasão heráldico de Santa Cruz, o brasão de autoria do Alberto Lima, coloquei também um retrato do Langsdorff, feito por Hércules Forrance, cerca de 1928, 1828, o Forrance, o Hércules Forrance, participou da expedição do Langsdorff. Ele nasceu em 1804 e morreu em 1879. Tem aqui na parte superior da esquerda, ao lado do brasão, mas do lado esquerdo, um facsímile, uma capa de uma publicação muito luxuosa, completa, sobre a expedição Langsdorff. São 3 volumes, uma caixa, né, uma encadernada, são 3 volumes com é, as, as principais expedições, as principais atividades realizadas por ele. E na parte de baixo tem uma logomarca, um logotipo, um desenho bonito, bem representativo, que foi feito pelo nosso querido amigo arquiteto e produtor cinematográfico Oswaldo Eduardo Lioy, quando no NOP nós, participando da Associação Internacional de Estudos Langsdorff, a convite do professor historiador Boris Kabissorov, nós então fizemos um projeto no NOP, onde além de pesquisas tanto em documentos, em bibliografia, em museus, nós também promovemos algumas exposições e o Lioy produziu esse trabalho aqui bonito. Então, nesta apresentação de hoje, eu estarei falando sobre o Langsdorff. Eu, recentemente, fazendo uma apresentação sobre o Rugendas, inclusive com aquela dúvida, será que o Rugendas passou ou não passou por Santa Cruz? Eu até queria saber, depois eu andei procurando para ver se ele teria vindo com o Langsdorff aqui, porque o Langsdorff esteve aqui, né, aqui em Santa Cruz em 1818. O Rugendas, quando eu fiz a apresentação, logo no início, eu disse que o Rugendas veio ao Brasil em 2 vezes. A primeira vez ele veio para trabalhar na expedição do Langsdorff. Ele já era jovem, com 19 anos, mas se desentendeu lá com o Langsdorff e acabou partindo para fazer um trabalho sozinho. Mas de qualquer forma, o Rugendas aparece também na produção relacionada com os desenhos. Depois eles transformaram esses desenhos em litografias, então o Rugendas também aparece. O Langsdorff, quando eu fiz essa apresentação do Rugendas, eu mencionei isso. O Langsdorff foi, sem dúvida alguma, um grande cientista. Claro que no final da vida, no final da expedição, surgem problemas imensos. Se nós pegarmos pegar só o lado negativo, como eu vi agora ainda há pouco, estava fazendo pesquisa, estava lendo um texto aí, porque foi uma expedição malograda, com muitas mortes, pessoas malucas e não sei o que, entendeu? Aí, claro, nós vamos só ver o lado negativo, mas se nós pegarmos pelo lado, o outro aspecto positivo, nós vamos perceber que o Langsdorff teve uma ação fantástica. Primeiro, ele já era consagrado, né? Ele já tinha feito outras expedições em outros países. Segundo, que ele tinha uma preparação, era um intelectual de renome, tinha se formado em medicina, tinha definido tese de doutorado, enfim. E terceiro, que ele vai organizar aqui no Rio de Janeiro, vai comprar uma fazenda, que vai ser a famosa Fazenda da Mandioca, e nessa fazenda ele vai reunir todos os principais cientistas, pesquisadores e alguns artistas também que estavam no Brasil naquela época. Então vejam vocês, só esse fato
já é um fato magnífico, porque, como eu já tinha comentado outro dia aí, eu falei assim, poxa, será que esses artistas não se conheceram, não trocaram ideia? E lá na Fazenda da Mandioca, por tudo que se lê a respeito, era um local realmente de estudo, era um local de encontro, afinal de contas, eram cientistas, então cada um tinha a sua experiência, um era zoólogo, outro era mineralogista, outro era botânico, médicos, enfim, cada um desses, todos eles naturalistas, cada um desses com a sua visão de mundo, seu conhecimento vindo de países diferentes, da Alemanha, da Prússia, da França, da Inglaterra, porque inclusive o John Mauer vai estar por lá também, o Debré vai se encontrar também mais adiante com eles e tudo mais. Então foi realmente uma contribuição fantástica. Com relação a Santa Cruz, o Langsdorff, como eu falei, ele vem aqui em 1818. Ele vem a convite do rei Dom João VI. Ele cita na carta, uma carta que ele manda para o ministro, na época chamava-se ministro de Assuntos, Negócios Estrangeiros, atualmente seria o que? O ministro das Relações Exteriores, não é? E o Langsdorff, nessa carta, ele menciona que o rei mandou, né, entrou em contato com os representantes diplomáticos, dizendo que viria para Santa Cruz e convidando. Tanto que ele não vem sozinho, ele vem com o cônsul da França e depois também tem um outro cônsul que está aqui, se não me engano, da Inglaterra. Então, são diplomatas que estão aqui em Santa Cruz, vêm para Santa Cruz para a convite do rei, o rei Dom João VI, e claro, cada um tem a sua visão. O Langsdorff, quando ele faz a viagem para Santa Cruz, ele faz reclamações. Ele diz que é impossível encontrar um copo de água potável. Ele reclama muito. E ele chega em fevereiro num calorão tremendo. Tanto que ele fala desse calorão, da falta d'água, 2 ou 3 vezes. Na volta, faz um comentário até que vai retornar à noite para evitar esse calor. Comenta assim que Santa Cruz provavelmente é mais quente do que o Rio de Janeiro. Enfim, mas de qualquer forma ele esteve aqui. Tem algumas informações até sobre a permanência dele, né, junto com a recepção feita pelo Visconde do Rio Seco, a esposa, a Viscondessa do Rio Seco, que vai inclusive convidá-los para o pequeno almoço. Depois ele quer conhecer o príncipe e a princesa, no caso, eu acredito que seja Dom Pedro I, ele não cita o nome, mas é Dom Pedro I, e ainda a arquiduquesa, né, ainda era princesa, Dona Leopoldina, na época já tinham casado. Então, essa é a viagem do Langsdorff. Langsdorff, claro, nós estamos falando aqui do Rio de Janeiro, mas ele não fica no Rio de Janeiro, ele sai. No final, para vocês terem uma ideia, né, ele vai ser até homenageado pela Escola de Samba Estácio de Sá. A Estácio de Sá fez um samba em 1990 em homenagem ao Langsdorff. Depois nós vamos ter medalhas cunhadas pela Casa da Moeda do Brasil, naquela série que eu já falei para vocês, né? De coleção de personagens, a Casa da Moeda faz, e também pelos Correios, tanto os Correios brasileiros como os Correios da Rússia. E acredito que outros países também tenham homenageado. Tendo em vista o trabalho fantástico que ele prestou em termos de meio ambiente, de natureza, de uma maneira geral, para o Brasil e para o mundo. Então, hoje a apresentação é sobre o Langsdorff em Santa Cruz. Projeto Langsdorff de Volta. Esse projeto Langsdorff de Volta, como eu falei anteriormente, foi organizado pelo Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica, a partir do nosso contato com o professor Boris Komissarov. Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre isso também. Aqui é o canal de História de Santa Cruz, do professor Sivaldo, hoje desse feriadão, feriado de 21 de abril de 2025, Conjuração Mineira. Jorge Henrique von Langsdorff, Barão Langsdorff, nasceu na Alemanha e naturalizou-se russo. Veja que coisa interessante. Na época que ele nasceu, na Alemanha, a Alemanha naquela época ainda
não tinha ainda sido reunida em nenhum país só, né? Estava fragmentada ainda. Então, ele nasce na Alemanha, aqui num condado de Nassau, Wissingen, na Alemanha, em 18 de abril de 1774. Era filha de Johann Gottlieb Emilius von Langsdorff, que foi prefeito de von Stein e vice-chanceler do Supremo Tribunal de Karlsruhe. Vejam que o pai dele já era uma pessoa proeminente, importante. Isso foi no Grão-Ducado de Baden e de sua primeira mulher, Anna Catherine Friederike Koch. Estudou no ginásio de Buchenweiler, na Alsácia, e de Idstein, Essen, Nassau. Isso tudo na Alemanha. Em 1797, ingressou na Universidade de Göttingen, onde se dedicou especialmente ao estudo das ciências naturais, tendo se doutorado em medicina aos 23 anos. Veja bem jovem, já era doutor em medicina. Era realmente um intelectual, era um cientista que tinha bagagem, tinha currículo. Foi aluno do naturalista e antropólogo Johann Friedrich Blumenbach, que recomendava a seus alunos o estudo do meio natural em que viviam os homens. Essas informações anteriores são importantes para saber de onde que vem, por que ele se interessa. Então ele começa a se interessar exatamente porque o professor, o Johann Friedrich Blumenbach, orientava esses alunos, né, em relação à questão até do meio ambiente. Eu coloquei esta foto, que é do Castelo de Nassau, porque foi o local onde ele nasceu. Então, embora ele fosse alemão, de nascença alemã, ele acabou passando quase como russo. Até mesmo o nome houve mudança. Partiu para Portugal como médico particular do príncipe, porque ele tinha se formado em medicina, tinha inclusive apresentado a sua tese relacionada com a medicina, né? Então ele foi médico particular do príncipe Cristiano de Waldeck, comandante do exército português, lá em Portugal. Com a morte de Waldeck, estabeleceu uma clientela, o que garantiu sua subsistência em Portugal, e tempo livre para dedicar-se aos estudos e às pesquisas no campo das ciências naturais. Integrou a expedição do capitão russo Ivan Fyodorovich, cruzeis ternos de circunnavegação ao globo na função de ictólogo e mineralogista, tendo aportado em Santa Catarina em 1803. Vejam que quase todos esses viajantes eles chegam primeiro a Santa Catarina. Aqui tem a vista da antiga cidade de Desterro, lá em Santa Catarina, 1868, um pouco depois. Essa vista é de autoria de Josep Bulgenbach, o Porto de Santa Catarina, que é o Porto de Cerro, que foi reconhecido como ponto de entrada para o mundo, exatamente a partir desse Porto do Desterro. Foi visitado, citado e registrado por vários viajantes, cientistas e artistas. Alguns deles também vieram para o Rio de Janeiro e permaneceram dias em Santa Cruz, como o John Mauer, o Debré, o Calcé, dentre outros. Inclusive, quando eu falei sobre esses três aqui, eu citei que eles estiveram antes em Santa Catarina, antes de vir para o Rio de Janeiro. Em 1808, após deixar a expedição, foi nomeado assistente em botânica na Academia de Ciências de São Petersburgo, já na Rússia, né? Onde permaneceu por 4 anos, naturalizou-se russo e foi nomeado conselheiro da corte, motivo pelo qual também é conhecido com o nome de Grigori Ivanovich Langsdorff. Vejam vocês que ele mudou o nome. Aqui tem o brasão de armas do Império Russo, aqui à esquerda, né? Que era porque ele era cônsul, então ele tinha o direito de usar o brasão. Em 1818, Langsdorff foi nomeado cônsul-geral da Rússia no Rio de Janeiro. Então ele veio para cá, para o Rio de Janeiro, já como um diplomata, como um cônsul, como uma autoridade importante. Chegando à cidade em 5 de abril de 1813, onde passou a dedicar-se à pesquisa de história natural, etnografia e geografia. Aí vejam aqui, ele vai comprar a casa, essa fazenda da Mandioca. Em 1816, ele adquire a fazenda da Mandioca na província do Rio de Janeiro, nas proximidades de Porto Estrela, visitada por cientistas e naturalistas europeus, como eu falei para vocês, dentre os quais Pix Martin, John Lecoq, Emmanuel Paul, Maximilian Zumweder, Saint-Hilaire, Frederic Sellon. Vejam vocês que eram cientistas que já tinham feito viagens e tinham publicado trabalhos. Eram pessoas
que deram uma contribuição, cada um de uma nacionalidade diferente. Por exemplo, nós temos aqui o Saint-Hilaire era francês, o John Locke inglês, então o Mao era inglês também. Então, em 1822, né, o ano da independência do Brasil, realizou tentativa de colonização em São Fazenda. Foi esse ano que esteve junto com ele o Rugendas, que foi quando também o Rugendas se afastou dele, tendo custeado a vinda de famílias de colonos alemães, projeto que fracassou. Essa vinda de colonos alemães, inclusive, alguns deles chegaram a vir acabaram trabalhando com o Langsdorff. Retornou à Rússia em 1821 com o objetivo de obter financiamento para a realização de uma expedição científica ao interior do Brasil, aprovada e financiada pelo czar Alexandre I. É claro que o czar Alexandre I não ia patrocinar uma viagem que deve ter custado muito caro se não tivesse já uma informação sobre quem era o Langsdorff, porque o Langsdorff realmente era o cara. Ele, embora tenha tido muitos relatos de que era uma pessoa agressiva, mas ele realmente conhecia da ciência, né? A expedição Langsdorff reuniu cerca de 39 pessoas. Veja que era um grupo bem numeroso, dentre artistas renomados como os pintores Johann Moritz Rugendas, que eu já falei que é o João Maurício Rugendas, né, que eu já falei que foi um cara talentoso pra caramba, veio pra cá, mas se aborreceu porque o Langsdorff parece que tinha se criado um caso com Florence e o Maurício, o Rugendas, foi defender. Começou a sair uma briga e essa briga foi muito além do que se esperava, acabou saindo do grupo. O naturalista Welke Guilherme, né? O astrônomo Nestor Rubtsovs, o botânico Ludwig Riedel. Esse Ludwig Riedel era alemão e esse veio, inclusive, para participar da colônia alemã aqui no Rio de Janeiro. Depois vai ser publicado um livro, os descendentes dele vão publicar um livro que eu recebi há uns 2 anos atrás, um livro grossão com toda a história dos Ludwig aqui no Brasil. Em 1821 ele começa em Minas Gerais, termina em 1829. Vejam vocês quanto tempo durou. Seguiu para São Paulo, Mato Grosso e Amazonas. O material coletado pela expedição foi enviado à Rússia, onde permaneceu guardado no Jardim Botânico por quase um século. Esse material praticamente ficou sem conhecimento de ninguém. Só na década de 1930, que eles começam a pesquisar. Depois, como vocês sabem, né, nós tivemos a Revolução Russa de 1917, as coisas ficaram difíceis, não era possível, houve um período do Stalin que é muito difícil entrar na Rússia, muito difícil a pesquisa, e somente na década de 80 do século passado, 1988, depois que o Brasil também começa a entrar num processo mais de liberdade, é que nós vamos ter acesso a esse material da forma que temos hoje, né? A obra resultante da expedição científica é considerada um importante relato sobre a história natural e etnografia brasileiras, constituindo-se uma fonte valiosa de estudo. Recebeu inúmeras homenagens, sendo nomeado Cavaleiro da Ordem Russa de São Vladimir, Ordem Santana da Ordem Leon Zaring de Baden e da Ordem do Mérito Civil da Baviera da Águia Vermelha da Prússia. Além disso, como eu falei, ele foi também homenageado com medalhas e selos aqui no Brasil. A Escola de Samba Estácio também fez um samba em homenagem a ele, que já popularizando o nome, até falar em Langsdorff, né? Hoje em dia se tornou fácil. Antigamente a pessoa ficava assim querendo gaguejar. Publicou inúmeras obras, uma série de obras em alemão, em francês, e depois nós tivemos as obras publicadas em português. E morreu... Não, deixa eu ver aqui onde é que está isso aqui. Morreu na Alemanha em 29 de junho de 1852. O professor Boris Komissarov, que está aqui na foto, historiador, professor Komissarov, ele quis conhecer Santa Cruz por ter sido aqui no Rio de Janeiro um dos locais visitados pelo cientista Grigori Langsdorff, antes de iniciar aquela que viria a ser a maior expedição científica realizada em nosso país. Em 1988, eu fui procurado pelo professor Carlos, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, falando sobre esse professor Boris Komisarov, que queria conhecer Santa Cruz. Então a gente esteve lá no NOP, depois tivemos contato com o professor Boris Komisarov, ele veio pela primeira vez ao Brasil em 1988, visitou Santa Cruz para acompanhar como consultor científico uma grande exposição intitulada Langsdorff de Volta. Vejam vocês, 1988 foi o ano da Constituição, a Constituição assinada, a chamada Constituição Cidadã. Foi o ano que começa, então, realmente o Brasil a sair daquele período fechado, né, de ditadura. E o Langsdorff, então, o professor Boris, com mais apoio das universidades, dos museus, dos institutos históricos, e o NOP entra nessa exatamente por isso. Vai organizar essa exposição Langsdorff de volta. E nós, em Santa Cruz, vamos organizar Santa Cruz, Langsdorff de volta também, quer dizer, pegando um gancho no grande mote da exposição nacional. Grigori Langsdorff, viajante e cientista russo de origem alemã e cônsul-geral da Rússia no Rio de Janeiro, organizou no início do século XIX uma grande expedição ao interior do Brasil, estudou um território em uma extensão de cerca de 16 mil quilômetros. Na Amazônia ele ficou doente, perdeu a memória e voltou à Alemanha. Os materiais de sua expedição foram perdidos na Rússia, reencontrados só nos anos 1930. Na verdade não foram perdidos, eles deixaram lá num depósito, como não havia na época muita liberdade e as pessoas não tiveram acesso. Mas em 1930, alguns cônsules, alguns embaixadores tiveram acesso e depois isso passou a ter o interesse dos brasileiros também. O NOP, o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, foi uma das entidades integrantes da comissão coordenadora da Associação Internacional de Estudos Langsdorff. Eu fui pessoalmente convidado pelo professor Boris, professor Carlos, e participei de algumas reuniões com eles, inclusive estive na casa da Fazenda da Mandioca, nós tivemos lá um final de semana participando de uma espécie de oficina na Casa da Mandioca. Depois o professor Boris veio aqui, inclusive no estatuto, no livro que saiu, o Estatuto da Associação Internacional de Estudos Langsdorff, tem lá a participação do NOP e representado pelo professor Simvaldo do Nascimento Souza, está lá. Não tenho mais conhecimento, não sei como é que está essa associação, mas ela tinha por finalidade realizar pesquisas, conhecer o estado de conservação das obras, muitos manuscritos, como é que estava isso, promover a publicação de todo o acervo existente em arquivos, biblioteca, museus públicos e particulares no Brasil e de outros países. Era realmente um trabalho muito, muito grande. E envolvia, como eu falei, todas as principais universidades do Brasil inteiro, de Brasília, Universidade de Brasília, aqui no Rio de Janeiro, todas as universidades federais, a Unirio, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a própria UERJ também. No final, saíram 3 volumes que vocês podem ver aqui, os Diários de Langsdorff. Aqui tem o volume 1. São livros imensos, com todo o acervo, tudo que foi pesquisado pelos diversos cientistas, com muitas imagens e bastante texto. Coube ao NOP propor e promover, dentro desse projetão, o projeto intitulado Santa Cruz Langsdorff de Volta. Nós não tínhamos como participar diretamente dessas pesquisas a nível nacional, mas nós, a nível local, oferecemos alguns cursos, oficinas, realizamos conferências, inclusive com a participação do professor Boris, do professor Carlos, palestras, pesquisas documentais e arquivísticas, arqueológicas e cartográficas, e fizemos também umas camisetas com aquele logotipo que eu mostrei para vocês, chegando a fazer uma exposição com o material que foi coletado. Vejam aqui, esse aqui está o Langsdorff de Volta, isso é um selo, né, uma logomarca feita pelo nosso arquiteto Oswaldo Eduardo Lioy, né, produtor cinematográfico, pegando ecologia e história na Zona Oeste. Então ele aproveitou ele fez um desenho a bico de pena de como seria o Palácio Real na época do Langsdorff. Nós escolhemos um período pegando de 1813 até 1850 para tratar. E aqui vocês observem que tem uma folha ligando a questão da ecologia. Langsdorff esteve em Santa Cruz,
no dia 24 de fevereiro de 1848. Tá errado isso aqui. É 24 de fevereiro de 1818. 1818, mas houve um erro aqui. Conforme carta que enviou ao ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia, Ronaldo. Olha, escreveu aqui, vamos corrigir lá em cima, 24 de fevereiro de 1818, e não 48. 48 o Languedoc já estava embaixo da terra. O rei, que é Languedoc escrevendo, o rei partiu para sua casa de campo em Santa Cruz, na véspera havia feito a comunicação ao seu corpo diplomático, como eu falei lá na introdução. Então ele comunicava porque era uma espécie de convite, né, para que esses diplomatas viessem a Santa Cruz. Esta casa de descanso antes pertencia aos jesuítas. O rei sempre gostava de receber ali os representantes do corpo diplomático e outras pessoas para conceder-lhe o prazer. A partir para lá junto com o conde de Fleming, embaixador da Prússia. O caminho não é mau, mas é pouco variado. Pequenas colinas, campos arados, estepes vastas e secas, onde há poucos animais, altas montanhas ao longe. Eis tudo que se pode ver. Como ele viajou à noite, ele não viajou à noite na vinda de lá para cá e no retorno, como eu falei, ele vai fugir à noite por causa do calor. A maior parte do caminho é arenosa e muito cansativa. Imagine só, sair lá do centro do Rio, numa carruagem, por essa estrada toda, devia ser bem cansativo. A distância do Rio de Janeiro é de 16 a 18 léguas francesas. Pelo caminho é difícil conseguir um copo de água. Acredito que sim. Fazia muito calor e depois de um caminho noturno de 12 horas, veja que ele saiu à noite, né? Chegamos de manhã cedo. Logo depois da chegada, fomos convidados para o pequeno almoço pela Viscondessa do Rio Seco. Nesse aspecto aqui que ele fala que não tem tudo que se pode ver, não tem animais, não tem nada, ele contraria um pouco outros colegas dele, outros viajantes, que passaram por aqui e que elogiam muito a beleza, entendeu? Então, como ele veio à noite, ele não deve ter visto nada mesmo. Mas a Maria Gran, o próprio Calcede, todos, até o Calcede, que era antipático, vinha reclamando de tudo, ele elogia. O Visconde de Rio Seco foi o título nobiliárquico com grandeza concedido por Dom João VI a Joaquim José de Azevedo, em 6 de fevereiro de 1818. Aqui tem a coroa de conde, permitida aos brasões dos viscondes com grandeza e dos pares do reino. Porque quando se falava assim o título com grandeza, é que tinha direito de usar o símbolo de um grau superior. Porque, como vocês sabem, a nobiliarquia, ela tem conde, visconde, barão e vai por aí afora, até chegar a duque. Duque é o máximo, né? A continuação da carta de Langsdorff. Disse que o senhor de Rio Seco, isso aqui já é uma fofoquinha, né? Disse que o senhor de Rio Seco antes era na corte uma espécie de criado, mas com o tempo conseguiu ganhar muito dinheiro e na altura da partida do rei de Portugal tornou-se fabulosamente rico. Foi ele que emprestou mais de 200 mil cruzados de contado. Aí eu fui ver aqui que contado é o dinheiro em espécie, então o cara estava com dinheiro ao vivo, né? Há 5 anos foi-lhe concedido o título de barão e, por ocasião da coroação, recebeu o título de visconde. Este homem é a pessoa de confiança do rei em todos os negócios, seu mordomo, etc. Agora responde pelas obras do palácio que se constrói em Santa Cruz. Como eu falei outro dia, o mordomo, embora fosse um ministro, ele tinha também a função até mesmo de vestir o rei. Era realmente uma espécie de um serviçal, mas um serviçal de categoria, digamos assim. Depois da visita a Tomás Antônio Villanova a Portugal, que é esse ministro que está aqui, retrato do ministro, que era ministro do Estado, acompanhando Sua Majestade a Santa Cruz, convidou-nos para o almoço. Fomos perto de 1 hora apresentar os nossos cumprimentos ao rei. Pedimos-lhe licença para ver o príncipe e a princesa, que eu acredito que seja Dom Pedro I, que ainda não era Dom Pedro I, era o príncipe, né? E a princesa seja Dona Leopoldina, que eles tinham se casado, que chegaram logo depois da saída do rei. A conversa com o príncipe referia-se principalmente à caça, sua distração predileta. Isso aqui todo mundo fala, né? Ainda ontem eu fiz uma apresentação sobre o príncipe como ainda adolescente e ele gostava muito de caçar. Eu só não fiz uma referência que tem também do Otávio Tarquínio de Souza,
que ele caça e manda umas galinholas para a mãe. Ele manda um bilhetinho para a mãe dizendo: "Eu estou mandando galinhola." Ele contou, isso aqui é novamente o Langsdorff, né? Ele contou-nos quantas galinholas tinha matado naquele dia. Saiu em breve, voltou com 5 aves, das quais deu 3 de presente ao Conde Fleming e eu recebi 2. Despedimos-nos das suas altezas, passando pelo corredor e as salas de gala com os presentes reais nas mãos. Imagine vocês, 2 cônsules, 2 embaixadores com as galinholas na mão. Como é que eles iam fazer para comer essas galinholas? O Visconde de Rio Seco, como intendente principal de Santa Cruz, mandou entregar-nos as chaves da casa destinada a receber o Conde de Eltz, que tinha chegado aqui há pouco. Lá estavam à nossa disposição os criados reais. Então, vejam vocês que eles tinham uma casa especial destinada aos diplomatas, porque ele já veio com o Conde Fleming e essa casa era para também hospedar o Conde de Heltz. E os serviçais já estavam lá, os criados reais já estavam lá à disposição, claro, para poder trazer água, enfim. O Palácio de Santa Cruz está situado numa baixa colina, ao redor não há sombra, nem rio, dificilmente se pode conseguir água potável. Ele fala 3 vezes desse problema da água potável. Realmente vocês sabem, ainda hoje quando eu fiz aquela apresentação, eu passei pela fonte, a famosa fonte da Carioca, ela ficava bem afastada do palácio. E não tinha cano, tinha que levar água em cima do ombro, né? Continuando, parece-me que lá, no caso de Santa Cruz, né, escrevendo para o ministro dele, que lá o calor é ainda maior que no Rio de Janeiro. As estepes que se estendem em redor às vezes ficam inundadas. Aqui, eu aproveitei e coloquei aquele desenho da Maria Gran, aquele que foi enviado pelo nosso amigo Ferrez, Gilberto Ferrez, para que vocês possam ter uma ideia mais ou menos quando ele descreve que não há sombra. Realmente vocês observam que em volta do palácio quase não tem árvores, realmente não tinha muita sombra. No dia seguinte, isso é continuar fechamento da carta dele, né? No dia seguinte, despedimos de Sua Majestade de noite para escapar ao grande calor do dia, voltamos para o Rio de Janeiro. Observem que ele estava realmente incomodado com esse calor. Fevereiro em Santa Cruz, imagine só, né? Sua Majestade ficou muito contente com esta prova de atenção, mas esta empresa resultou bastante cara. Sua Majestade voltou de Santa Cruz no dia 2 do mês seguinte. Essa questão de bastante cara, isso vários cronistas, memorialistas, historiadores falam sobre, porque uma viagem dessa da família real para cá, para Santa Cruz, era muito, eu já até comentei sobre isso, era muito custosa, era muito dinheiro que eles gastavam, porque não tinha nada praticamente em Santa Cruz, tinha que trazer tudo, e esse era um custo alto. E quando eles faziam os convites também para os diplomatas, porque almoço, tudo isso, era tudo por conta da viúva, né? No caso, por conta do Dom João. Quem convida dá banquete, então Dom João VI mandava preparar tudo de bom e melhor para eles, claro, né? Não vai fazer feio para as figuras de fora. Langsdorff, aqui já é o samba enredo, Delírio na Sapucaí. O estribilho, que maravilha, coisa igual não vi. A Estácio é delírio na Sapucaí. Quem é que lembra desse samba? Só aqueles que são mais velhinhos, né? Foi de 1990 e vem mostrar a viagem deslumbrante que Langsdorff fez a mando de Czar. Samba enredo de 1990 da Escola de Samba Estado de Sá. Achei muito, muito válido esse samba enredo porque foi uma forma de, digamos, de popularizar um personagem histórico de tanta importância, um personagem histórico que teve relevância científica, né, como Langsdorff. Então foi legal. Foi um samba enredo de 1990 da Estácio de Sá. E foi muito bonito. E no finalzinho ele recebeu, quer dizer, claro, depois de morto, né, 170 anos, quando a gente comemora 170 anos da expedição do Barão Langsdorff, a Casa da Moeda mandou cunhar essas medalhas. Aqui tem a medalha de prata e a medalha de bronze. Como eu já expliquei para vocês, essas medalhas elas são cunhadas de acordo com o metal. Eles têm uma quantidade em ouro, em prata e em bronze. Geralmente em ouro bem pouquinhas, bronze tem a maior quantidade, porque elas são vendidas pelo o preço, né? Tem o valor do metal e o valor também
da obra de arte, porque não deixa de ser uma obra de arte. Então aqui tem essas duas, a de prata da esquerda, mais clarinha, e a de bronze vermelhinha. E finalmente, se encerrando essa apresentação na canal de História de Santa Cruz, nós temos aqui os selos filatélicos. Tanto aqui da esquerda, o selo que foi filatélico, que foi impresso na Rússia, em 1992, e também no Brasil, aqui da esquerda é da Rússia e da direita do Brasil. O Brasil na época era 3.000 cruzeiros, 170 anos da Expedição Langsdorff, selos filatélicos em homenagem aos 170 anos da Expedição Langsdorff. Então, nossa apresentação deste feriado foi sobre Langsdorff em Santa Cruz, o projeto Langsdorff de Volta, que nós fizemos no NOP, em 1988, aqui no canal do YouTube História de Santa Cruz, do professor Simvaldo, nessa data, feriado nacional, 21 de abril de 2025. Então, Langsdorff em Santa Cruz. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.